Meu nome é Leandro, e nesse vídeo eu vou te mostrar por que uma pequena estrutura do seu cérebro é estimulada diariamente para que você seja tímido, e como você pode reprogramar essa pequena parte para desbloquear todos os níveis de confiança e conseguir fazer o que quiser e quando quiser. Portanto, se você é tímido e já tentou de tudo e não sabe mais o que fazer para acabar com essa maldita timidez, preste bem atenção, pois eu vou te mostrar porque o conselho de sair abordando mulheres aleatoriamente é a pior forma para perder a timidez e como isso pode instalar um trauma irreversível na sua mente, que vai te deixar tímido para o resto da sua vida. E a partir do momento que você usar o que eu vou te ensinar, do jeito exato que eu vou te mostrar, você vai conseguir iniciar conversas com qualquer mulher, sem travar ou gaguejar. Você verá uma gata na balada e simplesmente vai conseguir falar com ela imediatamente, sem tremer, suar ou ficar parado feito um idiota. E você quer esse poder? Sabe aquela mulher especial que você é afim, mas não tem coragem nenhuma de chamá-la para sair? Isso não será mais problema. Usando as dicas, você se tornará um homem confiante e corajoso. Você será positivo, aprenderá como barrar os pensamentos negativos e vai se tornar um cara mais feliz, que não fica se cobrando ou se sentindo um lixo quando chega em casa e pensa na oportunidade única que perdeu por falta de atitude. Você finalmente vai ser quem você é. Se você é tímido, deixe de fazer muitas coisas que deseja, como entrar em uma academia, usar uma roupa diferente, ir para uma balada nova ou pedir um prato especial em um restaurante porque tem vergonha. Esse tempo acabou. E como você vai conseguir ser você mesmo, vai ser um cara autêntico e único, e isso vai impressionar as pessoas. Você será admirado por todos. Chega de ser zoado por otários que sabem que você sempre fica quieto. Também terá quantos amigos desejar. Cansado de ficar em casa sábado à noite porque não tem companhia? Isso vai acabar. Você será capaz de fazer amigos com facilidade. E na verdade você vai escolher quem merece ser o teu amigo e só se relacionar com as melhores pessoas. E também vai conseguir agir da maneira correta. Se você é afim de uma gata e quer sair com ela, você vai simplesmente chamá-la para sair, sem enrolar ou ficar criando coragem por anos enquanto preparando uma declaração patética para ela, que só vai te colocar na friendzone enquanto ela sair com outros caras que têm atitude. Tudo isso porque aprendeu como reprogramar essa parte quase invisível do seu cérebro que te mantém preso na timidez. Essa parte que armazena experiências emocionais e ativa a reação, fugir ou lutar. Você vai aprender exatamente como controlá-la e parar de fugir dos problemas, enfrentando e destroçando seus medos com facilidade. Isso funciona para qualquer um, independente se você só fica tímido quando está falando com mulheres bonitas ou com aquela gata em especial, ou se você sofre realmente de ansiedade social e treme só de pensar em estar em locais com muita gente. Pois o que você vai aprender acessa os campos mais profundos do seu cérebro e te permite programar a sua mente para eliminar a timidez e te transformar em um homem confiante. Com isso, você finalmente vai entender por que os homens que não conhecem essas técnicas gastam anos em aulas de teatro, dança ou até fortunas em terapia que nunca resolve o problema, ficando fadados ao fracasso. Logo, se você está cansado de ser um cara tímido e sem atitude, de ficar isolado nos cantos enquanto todos se divertem, cansado de não ter amigos e de não viver a sua vida com todo o potencial, assista esse vídeo até o final, porque eu não sei até quando eu vou deixá-lo no ar. E para você entender exatamente como usar o método, eu preciso te contar como eu descobri e como passei a usar com sucesso essa técnica. Eu sempre fui um cara tímido. Desde a minha infância, eu era quieto, na minha. Talvez por eu me sentir incomodado na presença de estranhos, ou por não me achar grande coisa, mas eu sempre fui assim. Como meu pai faleceu cedo, a minha mãe sempre me superprotegeu. Eu não podia sair de casa sozinho, pegar ônibus ou dormir na casa de colegas, e isso me fez ficar bem sozinho. E é claro, isso me trazia vários problemas. Eu vivia em solidão, eu não tinha amigos e nem com quem conversar. Se eu precisasse desabafar com alguém, eu tinha que guardar isso pra mim. Se queria falar sobre uma garota que estava afim, ou acessava fóruns na internet, ou ficava na vontade mesmo. Eu nunca reclamava quando eu recebia um pedido errado de alguma comida ruim em um restaurante. Simplesmente, eu não tinha coragem de falar nada. Na verdade, nem os pedidos eu conseguia fazer direito. Eu adoro carne mal passada. Para mim não tem nada melhor do que uma bela fatia de picanha bem vermelhinha, com a gordura derretendo. Mas eu falava isso? Lógico que não. Quando eu pedia a carne, o garçom perguntava, bem passada? Eu só balançava a cabeça positivamente porque eu não conseguia falar que preferia de outro jeito. E aí eu tinha que comer a porcaria da carne que mais parecia um carvão. Se eu estava jantando e queria mais um refrigerante, eu pedia para minha mãe falar com o garçom. Se estava sozinho, nem fodendo que eu entrava em uma lanchonete ou um restaurante. Se eu fosse pedir, eu ia falar baixinho, e a pessoa que atende ficaria pedindo para repetir ou falar alto, e a minha vergonha só aumentaria. E eu bem sabia o que acontecia quando eu ficava com vergonha. Eu começava a suar, minhas pernas tremiam, meu coração batia mais rápido, me faltava ar e me dava vontade de vomitar. Só a ideia de pedir algo me dava calafrios. Era melhor procurar um supermercado, padaria ou vendinha, onde eu mesmo pegava comida e só passava no caixa, sem falar uma palavra. Era bem mais seguro. Ah, e se o troco tivesse errado, faltando algo, é óbvio que eu não abria minha boca para reclamar. Pedindo informações na rua? Parece piada. Cansei de me perder e andar por quilômetros embaixo de sol quente por não conseguir perguntar nada a estranhos. E a escola então?
Era uma tortura acordar toda manhã porque eu sabia o que estava por vir. Eu era o excluído e a culpa disso era minha. A minha família se mudava muito e com isso eu trocava de escola constantemente. Toda vez que eu chegava, as pessoas até vinham falar comigo, mas como eu tinha muita vergonha, eu respondia seco, curto e grosso. Então eu era conhecido como o cara metido a estranho, que preferia ficar sozinho e isolado. E quando eu tinha que ler algo em voz alta ou apresentar um trabalho, eu preferia morrer. E é lógico que todo mundo ficava me zoando porque eu ficava gaguejando de tão nervoso. Então, quando eu sabia que ia ter algo do tipo, eu faltava a aula. Inventava pra minha mãe que estava me sentindo mal e quando não colava eu gazeava a aula mesmo. Eu matava a aula em livrarias e eu adorava fazer isso. Eu lia muito, muito mesmo. Tanto que a minha mãe dizia que o meu melhor amigo era um livro. E era mesmo. E é claro que era. Os livros não me julgavam e com eles eu podia fugir um pouco da realidade. Esse era um dos poucos momentos de felicidade que eu sentia quando eu estava lendo. Aquele momento era o melhor. Imaginava que eu era um personagem, o herói, e esquecia um pouco da minha vida de merda. Eu adorava ler Rangers, a Ordem dos Arqueiros. Tá, eu sei, é um livro de criança, mas eu me identificava muito com o personagem principal. Ele se chama Will e era um cara pequeno e frágil, que sonha a vida inteira em ser um guerreiro forte e fodão. Assim como eu, ele não teve a convivência do pai e não teve um exemplo masculino. E quem não passou por isso não sabe como isso faz falta e interfere na nossa vida. É muito difícil saber como um homem deve ser sem ter um exemplo, alguém para se inspirar. Bem, o Will ele não conseguiu entrar para a escola de guerra, justamente por ser um cara fracote, pequeno, inseguro e tímido, assim como eu. Mas ele não desistiu, e para não te dar muito spoiler, acontece algumas coisas e mesmo com os problemas e sem ter as armas que queria, ele passa a ajudar os melhores guerreiros que eram fortes e lutavam bem a ganhar a guerra. Ele bola as estratégias e é importantíssimo para toda a população. Ou seja, um cara fracote e tímido passou a ajudar até a liderar os caras mais fortes que lutavam melhor. Meu sonho era ser como Will, então eu me imaginava sendo. Imaginava ser aquele moleque que era antes desprezado, sendo exaltado por todos, tendo as pessoas me procurando por ajuda, sendo alguém importante, admirado por todos. E o melhor de tudo, ele conseguiu conquistar a pessoa que ele sempre sonhou, a sua amiga de infância. E nossa, como eu desejava isso. Então eu passava horas e horas lendo e relendo todos os livros da série. Isso me fazia tão bem que eu não consigo descrever. Na minha cabeça, eu sempre seria esse tímido, zoado, sozinho e infeliz. Então esse era um modo de escapar da minha vida e viver meus sonhos, que pareciam ser impossíveis naquele momento. Outro grande problema que eu tinha era não saber dizer não. Quando alguém me pedia algo, mesmo não querendo, eu concordava, e as pessoas se aproveitavam disso. Por tudo isso, na minha cabeça era melhor ficar sozinho, já que as pessoas eram ruins, zoavam comigo e se aproveitavam da minha timidez. E sabe o que me angustiava? Era ver que esses babacas de merda que só pensavam em beber eram rodeados de amigos e de mulheres. E eu só pensava, e por que eu não tenho isso se eu sou um cara legal? Por que eu não consigo essas coisas? Por que eu sou diferente? O que eu fiz para merecer isso? Por que isso acontece comigo? Tudo isso me doía muito. Mas nada se compara com a raiva que eu sentia por não conseguir fazer as coisas. E a culpa me consumia. A culpa por não ter coragem, a culpa por não conseguir responder os caras otários da escola, a culpa por não conseguir falar com a garota que eu era apaixonado, a culpa por não ser um homem suficiente. Eu chegava em casa e ficava pensando em 1000 respostas que eu poderia ter dado. Poderia, se fosse homem. E essa culpa me consumia. E assim, eu preciso realmente falar sobre as mulheres? Bem, se eu não tinha coragem de falar direito com homens, imagina com mulher. Eu nunca vou esquecer de quando eu estava no primeiro ano do ensino médio. Sabe-se lá por que uma garota me pediu namoro. Eu travei na hora, eu engoli seco, meu coração passou a bater mais forte e tudo escureceu. E na verdade, eu comecei a ter um ataque de pânico. Eu disse a ela que ia pensar e saí correndo da frente dela. O meu sonho finalmente tinha se realizado e eu poderia ter uma namorada. Eu só precisava dizer sim. Ela não era lá tão bonita assim, mas mesmo assim era boa demais pra mim. E se eu dissesse sim, eu teria vários outros problemas. Teria que beijar e transar com ela, e eu não sabia nada disso. E claro que eu queria muito, mas eu tinha medo de fazer besteira. E se eu ficasse tão nervoso que broxasse e ela se espalhasse pra todo mundo? E se eu beijasse errado e ela saísse contando por aí? Eu tinha medo de ser zoado por todo mundo sim, ainda mais do que eu já era. Mas o pior seria realmente conviver com ela. Se eu mal conseguia falar, vou pensar, como eu iria conviver com ela? Como eu iria conversar e sair com ela? Como te disse antes, não tinha com quem conversar ou para quem pedir conselhos, então durante 3 dias eu não dormi pensando no que fazer e eu fiquei enrolando ela. De repente a solução surgiu do nada. Como a minha família se mudava bastante, caso mudássemos de cidade, eu não precisaria responder nem conviver com ela. Era só mudar de novo, simples, problema resolvido. Fui empolgado falar com a minha mãe e perguntei quando íamos nos mudar de novo, mas ela respondeu, filho, não faz nem um mês que estamos aqui, vamos demorar ainda. Mas mãe, vamos mudar amanhã? Ela respondeu, claro que não, filho. Tá maluco? A coisa estava ficando preta, então eu apelei. Ao menos posso trocar de escola? Ela disse, lógico que não. Por que você está falando isso? O que houve? Eu falei nada e fui ao meu quarto cabisbaixo. Sim, a minha grande ideia era fugir dela. Eu fazia isso a minha vida toda. Por que parar agora? Se eu fugisse dos meus problemas, eles subiriam, certo?
Bem, é claro que não, mas é o que eu pensava na época. Na escola eu fiquei fugindo e me escondendo até que ela finalmente me encontrou e disse: Leandro, se você não queria era só falar. Não precisava ficar fugindo feito uma mulherzinha. Você é pior do que eu pensava. Não passa de um otário igual aos outros. Me arrependi de ter falado com você. Esquece o que eu falei com você, tá? Preciso dizer como eu me senti? Além de ter passado a vergonha, perdido a chance de ter uma namorada e finalmente beijar e fazer sexo com alguém, ainda tinha saído como um otário. E o meu pesadelo se tornou realidade. Ela contou isso para suas amigas, que fizeram o favor de espalhar para toda a sala. Você imagina como foi o resto do ano naquela escola e quanta zoação eu aguentei? Sorte que no ano seguinte nos mudamos novamente. E aí parei para ver como estava a minha vida. Olhei em volta e todas as pessoas que eu conhecia tinham amigos, namorada, e eu não. Todo mundo saía para festas, aniversários, encontros da turma. Eu não. Todos os colegas se juntavam para jogar videogame ou bater uma pelada. Eu não. Até aquele bando de nerds da sala não tinham com quem sair, com quem conversar, mas eu não. Isso me deprimiu ainda mais. Eu tinha que mudar, eu não podia continuar assim. Eu precisava fazer algo, eu só não sabia o quê. Até que um ano depois, a minha irmã Renata, cansada de me ver nessa situação, resolveu fazer algo. Tentando me ajudar, ela fez a pior coisa que poderia fazer. Me incentivou a beber para me soltar mais. Não foi por mal. Toda vez que ela trazia uma amiga em casa, eu nem conseguia cumprimentá-las de tanta vergonha, e a Renata via isso. Então ela ficava falando que a bebida iria ajudar a me soltar e que eu perderia a vergonha. Que finalmente iria ter coragem de falar com as mulheres, de fazer amigos, ir pra balada, dançar e etc. Que eu seria feliz. Eu não tinha nada a perder, e pior que estava, não poderia ficar. Então eu comecei a beber. E quando eu bebia, a minha timidez realmente diminuía. Eu conseguia me soltar, falar com estranhos e até com mulheres. Era como se eu fosse o Popeye quando comia espinafre. Eu me tornava invencível. De início, a bebida tirava a minha inibição. Enquanto estava bêbado, o medo da rejeição parecia não existir. Eu fazia amigos e até falava com as mulheres. E nessa época, bebendo, eu conheci um cara lá do colégio, o Rafael. Eu estava em um bar perto da escola e ele apareceu por lá. Éramos da mesma sala, mas nunca sequer tínhamos nos cumprimentado. Como dois bêbados viram amigos facilmente, trocamos uma ideia e ele me apresentou seus amigos. Eles eram aquele pessoal mais revoltado da escola. Andavam todos de preto, tiravam sarro de todo mundo, eram maus e temidos por todos. Já que bebia, eles acabaram me aceitando no grupo, afinal, não é todo cara de 15 anos que enche a cara. Eu mal acreditei, finalmente fazia parte de algum grupo e eu era aceito entre eles. Só que, para isso, eu precisei mudar. Nós tacávamos o terror na escola e na cidade também. Estudávamos em um colégio público e sempre saímos para matar aula e zoar com os moleques de uma escola particular que ficava perto. A gente passava chutando tudo e xingando todos os moleques. E quando estávamos chegando perto, muitas vezes eu ouvia a velhinha que cuidava do pátio e já avisava todo mundo. Lá vem o pessoal de preto, entrem. Eu me sentia muito foda quando eu via isso. Me sentia poderoso. Finalmente eu não era mais o cara que temia, mas o que causava medo. Eu comecei a beber cada vez mais para chamar a atenção. Eu virava doses e doses de vodka. Eu era incentivado e admirado por todos os caras. Eles sempre me apoiavam e diziam para quebrar lixeiras, xingar os alunos tímidos e sacanear os professores. Então eu fazia. Eu não gostava muito, mas quem nunca fez algo que não gosta para ser aceito, não é? Quanto mais porra louca eu ficava, mais eu era admirado. Dizem que a melhor forma de alguém não ver o seu defeito é apontar o defeito dos outros. E por isso, geralmente quando vamos reclamar de algo errado que as pessoas fazem, elas contra-atacam imediatamente, falando algo mal seu, mesmo que não tenha nada a ver com o assunto. E as mulheres são mestres nisso. Então eu começava a envergonhar outra pessoa. Eu fazia o coitado ser o centro das atenções. Todos passavam a sacaneá-lo e esqueciam de me zoar. Eu me sentia seguro assim, ao menos por um tempo. Só que, com o passar dos dias, eu comecei a me sentir mal por estar agindo desse modo. Eu ficava triste por fazer os outros caras passarem pelo que eu passei. Fora isso, eu vomitava constantemente e vivia ressacado por causa da bebida. Eu estava cansado disso, eu não queria beber mais. Eu não queria mais depender dessa droga que estava destruindo a minha saúde para criar coragem. A coragem não pode vir de outro lugar, ou de alguma droga. Ela tem que vir de dentro, de você mesmo. Eu parecia feliz ao ser assim, mas na verdade eu estava deprimido por ter me tornado um babaca, igual os que eu odiava. Eu tinha virado um otário, e isso era ainda pior do que ser tímido. Eu sabia bem o que aquilo fazia às pessoas e eu não queria mais isso pra mim, e muito menos para os outros. Eu não podia mais ser o causador de dor em outras pessoas, não mesmo. Então eu me afastei desses caras. Na verdade eu me afastei de todo mundo. Eu passei 6 meses trancado em casa, meu celular ficava desligado, eu não saía nem falava com ninguém. Abandonei a escola e passava os dias trancado em casa, pesquisando sobre como acabar com a timidez. Eu precisava achar um modo de acabar com a minha timidez e a ansiedade social, sem ser um filho da puta que causa mal aos outros ou que enche a cara pra virar homem. A minha mãe, que só me via ficar trancado no quarto o dia todo, achou isso estranho e pensou que tinha algo errado comigo. Então ela me levou a um terapeuta, que me recomendou um psiquiatra. E esse médico, ele falou que eu tinha um distúrbio, que precisava ser tratado com remédio. Então ele me passou o remédio, Depakote R, e disse pra eu sair falando com todo mundo, como se aquilo fosse uma pílula mágica. Esse remédio me deu vários efeitos colaterais. Eu ficava sonolento o dia todo, sentia náuseas sem parar e vomitava constantemente. Tinha diarreia e tontura, e do nada eu ficava tonto. E uma vez caí na rua e me machuquei. E adivinha?
O remédio não adiantou porra nenhuma. Eu continuava sem conseguir falar com as pessoas e só sentia os efeitos colaterais. Falei isso pro médico e ele fez o quê? O que todo psiquiatra faz? Me recomendou um outro remédio. E dessa vez foi o bromazepam. Sabe qual foi o efeito colateral? O que esse remédio me causou? Não? Nem eu. Não é brincadeira. Eu não lembro absolutamente nada do mês que passei tomando esse maldito remédio. Pra não dizer que eu não lembro absolutamente de nada, eu lembro de uma cera quente de vela que caiu na minha perna. Eu não sei como foi para lá e nem o que aconteceu depois. Só da dor que eu senti com a cera entrando em contato com a minha perna e me queimando. Essa é a única coisa que eu lembro desses 30 dias. E até hoje, algumas pessoas que eu conheci nessa época vêm falar comigo e eu não tenho ideia de onde eu conheci. Pelo jeito, não funcionou, não é? E o que o médico fez? Quer um prêmio por adivinhar? Exatamente. Ele mandou outro remédio. Agora era o Rivotril. Mas pra mim era demais. Eu não iria tomar esse remédio nem a pau. Ele era ainda mais forte que os outros. Eu fui embora do psiquiatra e nunca mais voltei. E o que consegui perceber é que quando você vai a um psiquiatra, ele te passa o remédio e não está nem aí pra você. Ele não está interessado no seu problema e pra ele você é só mais um cliente. Ele te trata como um doente e a timidez não é uma doença. Pensa comigo, você é tímido 100% do tempo? É tímido o tempo todo? Você sente ansiedade social quando está conversando com seu melhor amigo, com seu irmão ou quando está sozinho? Se fosse uma doença, você seria tímido o tempo todo, mas o tímido não é um doente. Então eu voltei a pesquisar um modo de perder a minha timidez sozinho. Eu entrei no Google e procurei algum modo de ficar bom com as mulheres, algum jeito fácil para tímidos. Não ter amigos, não conseguir me impor, não saber dizer não, e tudo mais me afetava bastante. Mas o pior de tudo, eu não conseguia nem sequer falar com as mulheres. Eu já tinha 16 anos e nunca sequer eu tinha beijado uma mulher. Depois de algumas horas pesquisando, me veio uma luz. Pensei, putz, talvez por redes sociais seja mais fácil, já que eu posso falar com as mulheres sem pressão social. Se eu travar, eu posso esperar responder só quando estiver bem. Então eu encontrei e comprei um treinamento que ensinava como marcar encontros com o celular, e com ele eu consegui marcar vários encontros. Mas, e é claro que tem sempre um mas, eu não tinha coragem de ir aos encontros que eu conseguia marcar. Eu marcava, mas depois eu fugia, sumia ou bloqueava as garotas. Pra variar. Até que um dia, conversando com a minha irmã, ela me mandou parar de ser frouxo e virar homem. Diz que se a garota ia um encontro, é porque ela queria ficar comigo. Bem, se ela disse isso, deveria ser verdade, porque a minha irmã entendia mais de mulher do que eu. E não digo isso apenas por ela ser uma mulher, mas porque até meu cachorro entendia mais de mulher do que eu. Eu criei coragem, marquei mais um e fui. Me tremendo, mas fui. Marcamos em um shopping da cidade, e chegando lá eu vejo ela me esperando na frente do cinema. Ela estava simplesmente linda. Ela usava um vestidinho preto e um salto alto, do jeito que eu havia dito que gostava. Os seus cabelos loiros e compridos brilhavam, e o batom vermelho que ela usava enfatizava sua boca carnuda. Eu mal via a hora de estar beijando aquela boca linda. E sem falar no seu corpo, nossa, o seu corpo, meu amigo, puta merda. Eu mal podia acreditar que aquela gata tinha se arrumado toda e estava ali só pra mim. Parecia bom demais pra ser verdade. E era. A timidez resolveu me foder de novo, e mais uma vez meu coração disparou, eu comecei a suar e me tremer, e eu fiquei paralisado. Ela me viu e veio sorrindo ao meu encontro. Meu coração batia tão rápido quanto um solo de bateria de uma música de heavy metal. Minhas mãos estavam molhadas de tanto suor, e eu só sentia um frio intenso na minha barriga que subia pela minha garganta. Ela chegou perto e eu senti o seu perfume, e era tão bom que isso me deixou mais nervoso ainda. Quando ela me cumprimentou, eu falei um oi tão baixo que ela nem ouviu. Eu disse oi, ela falou sorrindo. Eu engoli seco e dei um sorriso amarelo. Foi nessa hora que ela soltou a maldita frase que nos destrói. Você é tímido? Se você é tímido, sabe que essa é a pior frase que você pode ouvir. Se quiser ferrar com um tímido, é só perguntar isso. Sério, quer sacanear um tímido? Pergunta a ele se ele é tímido e veja o resultado. Parece que uma mão entra pela garganta e arranca a nossa masculinidade. Você fica incapacitado de fazer qualquer coisa, só esperando a situação acabar. E parece até que o tempo passa mais devagar. Eu só queria desaparecer dali, eu balancei a cabeça afirmativamente e ela riu. E ela continuou. Nossa, você tá vermelho. Não precisa ficar tímido comigo. Eu sou gente boa, não tenho vergonha, eu não mordo. Bem, depois disso eu nem preciso dizer como foi o resto do encontro, não é? Eu não consegui manter uma única conversa decente. Quando eu abri a boca eu só falava merda e ainda derrubei o refrigerante na minha camisa nova. Pra piorar, eu ainda tive que ouvir ela falando que ela me imaginava completamente diferente. Que no Tinder eu parecia ser um cara confiante e falante, que sabia o que queria, mas que achava fofo eu ser tímido. Fofo. Fofo. Fofo é o caralho. Fofo é o jeito que ela chama os amigos gays, os caras que caem na friendzone. Eu consegui destruir toda a atração que tinha criado no Tinder em alguns minutos. A coitada ainda tentou puxar papo e assumir o comando do encontro, assumiu o papel do homem, que deveria ser meu, se eu fosse um. Uma hora ela cansou e disse que tinha que ir embora. Ela nunca mais me respondeu. Eu não a culpo, pois quem vai querer um homem assim? Nesse ponto, cheguei no meu limite e pensei, eu não tenho mais pra onde fugir. Se nem assim eu estou conseguindo, imagina quando eu for falar com mulheres na vida real. Eu preciso dar um basta. Chega! Eu preciso resolver essa timidez de uma vez por todas. Não adianta ficar fugindo a vida toda. Chegou a hora de virar homem.
Foi aí que eu pesquisei ainda mais, estudei muito, li dezenas de livros e descobri que a timidez realmente não é uma doença como os psiquiatras tratam, que em 99% dos casos não tem nada fisicamente tão errado com a mente ou o corpo da pessoa que só pode ser corrigido com a medicação, e que os remédios até podem ajudar em alguns casos a inibir a ansiedade, mas nunca vai fazer ela ir embora. É uma coisa temporária, e como tudo que é temporário, passa. Álcool, drogas, antidepressivos, remédios, todos são soluções temporárias e ainda viciam. Fazer coisas que não quer para se encaixar em um grupo, para ser aprovado pelos outros, é outro tipo de solução temporária que te prejudica. Você deixa de ser você mesmo quando faz isso. Descobri também que a timidez é um comportamento aprendido, que existe com a finalidade de evitar a rejeição. E pode até se dizer que é um conjunto de comportamentos mentais e físicos que a gente usa para reagir a determinadas situações. A quantidade e o tipo de reação que vamos sentir depende da situação em que a gente está e do que acontece no momento. Então, a timidez é um passo de comportamentos que aprendemos e usamos para reagir em certas situações com a intenção de evitar a rejeição. Além disso, pesquisando no Google, achei um estudo realizado pela Universidade da Califórnia e nele chegaram à conclusão de que um feedback negativo, ou seja, uma opinião negativa, uma crítica ou rejeição que você sofre, ativa a mesma área do cérebro que é ativada quando sentimos a dor. Essa área é a amígdala. Ela é uma estrutura do cérebro altamente relacionada à manifestação de reações emocionais e na aprendizagem de coisas emocionalmente relevantes. Podemos até chamá-la de o centro de controle de ansiedade do seu cérebro. Ainda vi que a amígdala opera no nível mais básico, ou seja, o conhecimento racional, o conhecimento lógico, não funciona. Por isso que quando você fala, eu vou pensar positivo, eu sou um cara foda, eu vou sair e pegar todo mundo, na maioria das vezes não funciona, porque argumentos racionais e lógicos são barrados pela amígdala. Ela basicamente é a parte do seu cérebro que armazena experiências emocionais e que ativa a reação, fugir ou lutar. Para entender melhor, pense em uma criança que coloca a mão no forno quente. Ela tira bem rápido porque ela sente a dor da queimadura, certo? E a partir daquele momento, a criança percebe que não é mais para botar a mão no fogo. Ela aprendeu isso rapidamente pela dor. E mesmo quando ficar mais velha, ela não vai mais botar a mão no fogo, porque ela não quer sentir a dor. A amígdala dela aprendeu que é melhor fugir de coisas quentes. Isso acontece porque a amígdala trabalha diretamente com a dor, ou seja, é a parte do seu cérebro que lida com a dor. Só que ela também faz temer a rejeição, afinal a rejeição causa dor. Quando você é rejeitado, ela ativa as mesmas áreas do seu cérebro que são ativadas quando sentimos a dor física, igual aquele exemplo da criança com o fogo. Daí o que muda é a resposta das pessoas a isso. Ficar se achando um lixo, ou então pode se transformar em raiva. Por isso que existem caras com ódio das mulheres. Elas os rejeitam e isso vira ódio. Do mesmo modo, você aprende a evitar situações que possam resultar na dor da rejeição. E daí vem a timidez. Resumindo, a amígdala é uma parte do cérebro que é ativada quando você sente dor. Não adianta tentar convencê-la com frases ou palavras, pois isso tudo é rejeitado. Ela é primitiva e aprende só na porrada mesmo, ou seja, com experiências. Se você botou a mão em algo quente e se queimou, aprende que não pode colocar a mão em coisas quentes porque isso te traz dor. A mesma coisa aconteceu quando você tentou se declarar para uma garota que era apaixonada e sofreu a rejeição. Como sentiu dor, a amígdala fala, opa, isso causa dor, temos que prevenir. E te causa reações para impedir você de agir. Vamos ver outro exemplo. Quando a pessoa tímida está em uma interação, seja batendo papo com outras pessoas ou em alguma situação social, geralmente ela olha para a reação dos outros para buscar aprovação, para saber se aquilo que fez é bom ou ruim, e isso acaba inibindo a pessoa e deixando ela com pensamentos como eu não vou arriscar ser rejeitado, então eu vou ficar aqui quieto na minha, eu não vou falar nada, e esse medo de ser rejeitado a faz se isolar. É a mesma coisa quando uma criança tenta fazer algo diferente e os pais dizem não. Ela que não quer ser rejeitada pelos pais começa a agir de uma forma mais tímida. Por isso que a pior dica que alguém pode dar para um tímido é vai lá, cara, fala com ela, qual é a pior coisa que pode acontecer. Como a amígdala só trabalha com sensações primitivas, como a dor e o prazer, ela pega as experiências que você teve até hoje e isso não ajuda muito. Porque se você for lá e levar um fora porque não tem autoconfiança ou porque não sabe fazer uma abordagem correta, a amígdala reafirma que falar com mulheres desconhecidas e bonitas é algo ruim. Então o medo fica 2 vezes pior, já que agora você tem outra experiência ruim com aquilo. Entendeu como tudo funciona? Relembrando, a amígdala é a parte primitiva do cérebro que é programada para manter a gente salvo de ameaças e ela só aprende a detectar ameaças com base em experiências e em algo que você já viu ou aconteceu com a pessoa. E como ela sabe o que é ameaça? É pela dor que você sentiu ou viu alguém sentindo. E aí que vem as famosas travadas. Veja só, quando você está em um ambiente que a amígdala considera perigoso, você fica da mesma forma que ficaria se visse um tigre na sua frente. Fica com o coração acelerado, você começa a tremer, suar, fica agitado, fica sem ar, com as mãos frias, com o rosto vermelho, tem a sensação de ter uma pedra na garganta, dá um branco na sua cabeça e, em casos graves, até um ataque de pânico, que é quando esses sintomas vêm todos de uma vez só. Faz sentido agora? Quando eu descobri isso, eu fiquei tão admirado que eu parecia que tinha visto um fantasma. Por isso que beber para perder a timidez é ruim.
Quando você bebe álcool para ir a um evento social, a amígdala nunca vai entender que encontros sociais são seguros, já que você precisa utilizar uma droga. O mesmo vale para quem utiliza medicação ou frequenta o terapeuta. O objetivo do terapeuta é dar medicamento e aos poucos ir diminuindo, mas isso vai causar a necessidade de querer sempre usar aquele remédio. Sabendo de tudo isso, a primeira solução que eu encontrei para acabar com a timidez foi a terapia de exposição. E na terapia de exposição, a pessoa enfrenta os medos aos poucos e vai tendo experiências boas. Por exemplo, se você tem vergonha ou medo de falar com uma mulher desconhecida na balada, você chega e cumprimenta o segurança. Depois pede uma bebida no bar e puxa assunto com o garçom. Aí conversa com algum homem desconhecido e só depois vai falar com uma gata. Eu vi alguns vídeos no YouTube, os caras mandavam sair na rua puxando papo com desconhecidos até perder a timidez. Só que tem um probleminha. Se eu conseguisse fazer isso, eu não seria tímido. E se eu sou tímido, eu não tenho coragem de falar bom dia para um desconhecido. Se o cara quer aprender a atirar, você vai mandar ele para uma guerra para praticar? Não é bem assim que as coisas funcionam, meu amigo. Esses caras que indicam a terapia de exposição de cara, eles nunca foram tímidos. Ao menos não tanto quanto eu. Senão não recomendariam algo tão intenso de cara. Foi aí que eu percebi que estava faltando alguma coisa para dar certo. Alguma coisa que deixasse tudo mais fácil. Eu precisava encontrar uma maneira de convencer a minha amígdala que eu conseguia falar com as pessoas desconhecidas e que abordar mulheres bonitas era algo bom. Mas não poderia ser com aquelas frases motivacionais, porque já sabemos que a amígdala as barra. Tem que ser algo mais profundo, algo que chegue diretamente no subconsciente. Eu comecei uma pesquisa incessante sobre isso, mas não encontrei nada. Até que um dia, lá pelas 2 horas da manhã, eu estava deitado na sala, entediado, trocando de canais na TV. Até que no Discovery, estavam passando um programa sobre hipnose. E já que não tinha nada melhor, eu deixei lá. E cara, era incrível. Os hipnotizadores conseguiam coisas inimagináveis. As pessoas imitavam animais e até esqueciam os próprios nomes. E, na verdade, a pessoa não esquecia o nome. Ela sabe o nome, claro, mas não consegue falar porque a parte racional do cérebro não deixa. A indução foi tão forte, o hipnotizador colocou uma programação tão poderosa que ela não deixa a pessoa falar. Ou seja, a hipnose atua realmente no subconsciente. Eu precisava de algo poderoso assim para convencer a minha mente de que eu era capaz. Eu peguei meu celular e digitei hipnose no Google e apareceu. A hipnose é um estado semelhante ao sono, gerado por um processo de indução, no qual o indivíduo fica muito suscetível à sugestão do hipnotizador. Resumindo, através da indução você consegue programar a sua mente. Eureka! Era exatamente isso que eu precisava. Se é tão forte para conseguir fazer alguém não conseguir falar o próprio nome, é forte o suficiente para tirar esses pensamentos negativos. Então eu fui estudar hipnose. Eu estudei até conseguir desenvolver uns áudios que ensinam as pessoas a reformular as crenças que têm, que dão um sentimento de confiança e tiram pensamentos negativos e aos poucos implantam induções hipnóticas para a pessoa se sentir mais confiante. Lembra das frases, não sou tímido, sou confiante? Elas não funcionam porque o pensamento racional, o cérebro barra. Mas como na hipnose você está inserindo diretamente no subconsciente, você realmente vai se sentir assim. Elas vão funcionar de verdade. Então eu gravei esses áudios e passei a ouvir todo dia. E com a hipnose eu consegui praticar a terapia de exposição e os dois juntos se tornam uma ferramenta muito poderosa. Eu passei a ser o cara confiante, eu consegui aos poucos falar com as mulheres e as pessoas em geral e até apresentava trabalhos na faculdade. Consegui iniciar algumas conversas com garotas desconhecidas e estava mandando razoavelmente bem nos encontros. Eu não ficava mais travado feito um idiota. Tudo parecia perfeito, só que de vez em quando os pensamentos negativos ainda surgiam. Eu estava de boa e do nada aquelas lembranças ruins do passado apareciam. Aquelas lembranças de coisas ruins, de rejeições que eu tinha sofrido por mulheres, de zoações que eu sofria quando tentavam falar com estranhos, eu me sentia com medo. Os traumas todos voltavam. Eu estava confiante, mas do nada vinham esses pensamentos horríveis. Eu ficava triste, para baixo, com medo de ser rejeitado novamente e me isolava. E quando eles vinham, tudo ia por água abaixo. Eu voltava a ser aquele cara tímido, sem confiança e cheio de pensamentos negativos. Eu precisava dar um jeito de bloquear esses pensamentos que estavam botando tudo a perder. Mas como não era toda hora, eu já estava satisfeito. Não se pode ter tudo na vida, eu pensava. Eu já tinha melhorado muito e, sei lá, eu estava melhor que antes. Então um dia na faculdade veio um pessoal de uma escola fazer propaganda de um curso de Programação Neurolinguística, ou PNL. Os caras ficavam falando por 40 minutos, tentando nos vender um treinamento caríssimo. Eu tava de saco cheio de ouvir a propaganda, então eu fiquei jogando no meu celular até que eu vi. Através da PNL, é possível utilizar o cérebro para alcançar quaisquer resultados que desejamos, tornando possível conseguir excelência em qualquer campo de interesse. Isso me chamou a atenção imediatamente. Eu levantei minha mão e pedi a palavra. Perguntei se com PNL eu poderia programar o meu cérebro para não receber mais lembranças negativas de experiências ruins. E o apresentador principal me disse que não só poderia fazer isso, como também conseguiria transformar essas lembranças em algo positivo, que quando elas viessem, eu me sentiria bem ao invés de me sentir mal. Era o que eu precisava. Eu me inscrevi num longo curso e aprendi muita coisa. E com esse treinamento eu consegui aprender exercícios para mudar o estado mental. E fazendo um deles, se você estiver triste, se sentindo incapaz ou para baixo, passa a se sentir feliz, positivo e com coragem. Adaptei outro para reformular crenças negativas e como barrar e alterar os pensamentos negativos do passado, como já falei. E o melhor de tudo, eu descobri como programar o meu cérebro
para toda vez que eu tocar em alguma parte do meu corpo, como juntar 3 dedos, por exemplo, ou então em um objeto qualquer, como uma moeda, um anel, ou até o meu pulso, a minha ansiedade ser barrada e eu me acalmar instantaneamente. Incrível, não é? Pronto, aqui estava a fórmula para destruir a timidez. Pensa comigo, se a gente não pode usar argumentos racionais ou lógicos com a amígdala, isto é, não dá para chegar e dizer eu não sou tímido, eu sou foda, eu sou extrovertido, porque isso não vai funcionar. Temos que inserir esses pensamentos na mente de outro modo. E é aí que começa o método, porque ele trabalha a amígdala de todas as formas. Veja bem, se ela aprende com experiências, então vamos aprender, mas com experiências boas a não ser mais tímido. E isso não só com a terapia de exposição, que já vimos que não funciona sozinha, mas também com a hipnose, que atua diretamente no subconsciente. Na terapia de exposição, a pessoa enfrenta o medo aos poucos e vai tendo experiências boas. E nesse ponto entra a hipnose, que atua no subconsciente e passa a sensação de autoconfiança. E para destruir a timidez de uma vez por todas, a PNL vai reprogramando as crenças que a pessoa tem sobre ela mesma, e barra os pensamentos negativos ou os transforma em bons. Então, são 3 jeitos diferentes e complementares para atingir diretamente a timidez e não apenas um. Nesse momento, eu tinha desenvolvido um método para alterar o estado físico, mental e emocional, todos de uma vez unidos para combater a timidez. Então agora, munido do método triplo de ataque destruidor à timidez e à ansiedade social, eu comecei a praticar. Eu passei a ouvir os áudios e com isso eu me tornei mais corajoso para dar os passos dos exercícios e programei a minha mente para barrar os pensamentos negativos. Eu também inseri na minha mente o seguinte: toda vez que eu tocar no meu pulso esquerdo, eu iria me acalmar e a ansiedade vai embora. E botando tudo isso em prática, eu passei a ter mais amigos na faculdade. Eu não mais ficava no meu canto quieto, não mais me sentia mal por ter que ir para aula. Na verdade, eu passei a gostar porque eu tinha ótimos momentos lá. Eu comecei a ser convidado para as festas, para aniversários e também para jogar videogame na casa dos caras. Também fiz algo que desejava há anos. Eu não tinha coragem nenhuma para fazer. Eu entrei em uma academia. Eu sempre quis malhar ou treinar, como dizem. Mas eu tinha medo de chegar lá e não saber mexer nas máquinas e passar vergonha na frente de todo mundo. Mas agora finalmente eu estava frequentando uma. Eu sentia orgulho de mim mesmo. A raiva de dentro de mim havia sumido. Aquela raiva que eu sentia pelas pessoas por achar que elas me isolavam, quando na verdade eu mesmo fazia isso. E principalmente, a raiva de mim mesmo, por ser um idiota que não conseguia se impor, conversar com as pessoas ou trocar palavras com alguma mulher. A culpa devastadora que tomava conta de mim quando eu chegava em casa depois de um fiasco já não existia mais. Já que os pensamentos negativos tinham desaparecido, eu me senti tão bem, tão confiante, que agora eu tinha coragem de falar com as mulheres e chamei a garota da minha sala para sair. Eu era afim dela há uns 2 anos e eu sonhava em ter uma chance com ela. E por incrível que pareça, ela aceitou e ainda me disse que esperava isso há um tempo. E dessa vez o encontro foi bom, não chegou nem perto daqueles anos atrás. Foi tão bom que saímos mais 4 vezes e hoje estamos namorando há 3 anos. Até meu relacionamento com a minha mãe e irmãos melhorou. Já que eu parei de ser tão fechado e comecei a ser capaz de expressar o meu amor por eles, era retribuído. Até que enfim eu me senti amado na minha própria casa. Eu não era mais sozinho e não tinha mais medo de fazer besteira e passar vergonha. Claro que eu fazia besteiras e ainda faço até hoje. Às vezes eu tropeço ou derrubo alguma coisa, como qualquer um. Mas eu não passo mais vergonha por isso. Na verdade, eu rio junto. Ninguém mais me zoa, já que eu mesmo começo a tirar onda dessas coisas. Eu não faço isso por vergonha, mas porque eu me sinto seguro, feliz comigo mesmo, e nada mais me abala. Eu finalmente me senti como o Will do livro, eu conquistei a vida que eu sempre sonhei. E o mais importante, eu não sentia mais vergonha da pessoa que eu era. Eu estava tão bem que sentia que eu precisava compartilhar isso com mais pessoas. Então uma vez eu estava lá em casa com 2 amigos. Um deles, o Marcelo, falou que ele tinha muita dificuldade para falar com as pessoas. Ele disse que sentia medo do que iriam falar, medo de convidar os amigos para sair e eles recusarem, medo de ser rejeitado por mulheres. Então eu peguei o celular dele, abri o Facebook, escolhi uma gata e mandei uma mensagem. E falei pra ele, tá vendo aqui como é fácil? Ele relutou e disse que eu conseguia fazer isso porque eu não era mais tímido. Então eu resolvi ensinar pra ele o método que eu tinha desenvolvido. Eu coloquei os áudios em um pendrive, eu ensinei os exercícios exatos de PNL e passei umas missões pra ele. Depois de mais ou menos um mês, eu recebi essa mensagem no WhatsApp. Meu irmão doido, tu é foda, cara. Fiz a parada lá que tu me passou e tá tudo diferente, mano. Não tenho mais aquela trava de chegar nas gatas, não. Ontem mesmo eu fui na balada e peguei 2, meu irmão. 2, você tá ligado o que é isso? Vi a primeira lá dançando perto do palco, cheguei nela, falei sobre a banda e meu irmão já tava dando os pega nela em pouco tempo, tá ligado? Depois eu falei que ia no banheiro e fui lá dar um rolê com a galera. Eu não ia ficar lá perdendo tempo. Daí meu irmão doido, veio uma ruiva baixinha, de colchão. Meu amigo, o amor da minha vida, cara. E eu senti que eu tinha que chegar nela, tá ligado? Na hora eu travei, mas aí fingi que foi a hora no relógio e fiz aquela parada do pulso lá que tu me ensinou. Velho, a coragem veio do nada, mano. Me senti naqueles filmes, tá ligado? Cheguei nela na moral, me senti um fodão. Dei uns pega nela e ela me contou depois que tinha ficado surpresa com o jeito que eu tinha chegado nela. Ela disse que eu tava tranquilo, que ninguém chegava nela e os caras não tinham coragem. E do nada eu cheguei como se estivesse falando com um conhecido. E que isso tinha impressionado ela. Mano... Agora eu vou passar o rodo geral, velho. Valeu mesmo, cara, tu é foda. Eu só ri, depois disso eu acabei virando psicólogo da turma. Aliás, psicólogo não.
Não que eu tenha nada contra, mas é que há uma grande diferença entre foco no problema e foco na solução. Os psicólogos, psiquiatras e terapeutas focam no problema, e já eu prefiro me concentrar na solução. De todo modo, o que eu fiz com o Marcelo se espalhou e todo mundo veio me pedir conselhos, e aí eu comecei a ajudar todo o pessoal. Eu vi que estava funcionando. Quem conversava comigo e praticava o que eu recomendava, parava de se sentir inferior, triste, de ser isolado e mudavam, faziam o que sempre quiseram. Um cara finalmente se candidatou para o time de futebol, o outro entrou em uma banda, e o outro pediu a menina porque era apaixonado em namoro. Eles finalmente estavam se tornando quem eles eram de verdade. Eu considero que uma pessoa tímida não é ela mesma, sabe por quê? Porque um tímido ele não tem coragem de fazer o que ele deseja e acaba reprimindo essas vontades. Um cara tímido ele não consegue falar o que quer, apresentar trabalhos, abordar as gatas, chamar aquela garota especial para sair, conversar com todo mundo, fazer amizades, falar da sua capacidade de entrevista de emprego, ir para as melhores festas e baladas ou até se inscrever em uma academia como eu. Então eu senti que precisava ajudar mais pessoas, isso realmente me fazia bem, eu não queria que mais ninguém passasse pelo que eu passei. Por isso eu desenvolvi um método que eu batizei de timidez dominada. E com esse método, na primeira semana eu vou desbloquear as crenças que você tem e quebrar as barreiras que fazem você acreditar que não tem capacidade de fazer as coisas que deseja. Você vai aprender como desenvolver a sua autoestima, vai acabar com os pensamentos negativos e as lembranças ruins do passado. Eu vou te ensinar como sair do negativismo e com a ajuda dos exercícios de PNL, vai passar a ser um cara autoconfiante. Com tudo isso, você vai se sentir um novo homem, alguém feliz e que sabe que consegue o que deseja. Na segunda semana, iremos combater a ansiedade. Eu vou te mostrar exatamente como controlar a ansiedade e relaxar naqueles momentos de estresse e de socialização. Ou seja, se você for falar com alguém e bater a ansiedade e o medo, usando o que aprender aqui, vai conseguir controlar tudo isso instantaneamente. Também vou te ensinar como ser espontâneo, e com isso, você não vai mais ficar preso dentro da sua cabeça e conseguirá falar o que quer, sem ter medo do que os outros vão pensar ou dizer. Vai finalmente agir do modo que você realmente é, mas a timidez não deixa. Já na terceira, chegou a hora de atacar a timidez. E com a terapia de exposição e a hipnose, chegou a hora de socializar. Geralmente quem passa dessa semana já consegue conversar com as pessoas, fazer novas amizades e até abordar mulheres desconhecidas. E tudo isso de modo confiante. E para fechar com chave de ouro, na quarta semana você vai aprender como falar em público, como se conectar com as pessoas, como olhar nos olhos e fazer muitos amigos. Isso parece bom? Ainda não viu nada. Vai aprender também como reprogramar a sua mente para eliminar todo o nervosismo e o medo que sente com um simples toque no seu pulso. Chega de ter medo de falar em público, de abordar mulheres, de falar com pessoas desconhecidas, chamar algum gata para sair ou ir para locais que não conhece muita gente. Com essa técnica, você vai se sentir confortável em todas as situações. O segredo que te permite fazer o seu próprio pulso ser o seu maior aliado para fazer a timidez sumir. Imagine estar prestes a abordar uma gata ou falar com várias mulheres, tocar no seu pulso e sua timidez desaparecer na hora. E o erro número 1 que te faz gaguejar quando for falar com uma mulher que você está afim. A voz espartana. Com essa técnica você vai aprender o segredo para falar a uma altura em que todos consigam ouvir e entender. As pessoas não vão mais pedir para você ficar falando alto ou debochar porque você fala baixinho. A técnica líder nato, que vai fazer não só com que você tenha muitos amigos, mas que eles te sigam e façam tudo por você. Você vai ser conhecido como líder e inspirar os outros caras. As pessoas vão fazer questão da sua companhia e implorar para andarem com você. Como ficar calmo e tranquilo em ambientes novos, mesmo que você não conheça ninguém. Sabe aquela academia que sempre quis se inscrever, mas nunca teve coragem? Pode ir comprando tênis novo, porque agora você vai conseguir. Solidão nunca mais. Você se sente sozinho porque não tem com quem conversar e ninguém para desabafar? Essa técnica vai fazer você se conectar rapidamente com as pessoas e ter amigos para a vida toda. 3 alimentos que você come antes da hora do almoço que pioram a sua timidez. A técnica espontaneidade agora. E com essa técnica você vai aprender exatamente como ser espontâneo e fazer o que realmente tem vontade, sem medo de ser julgado ou criticado pelos outros. Você finalmente vai poder ser você mesmo, sem se preocupar com o que as pessoas vão pensar. Legal, hein? E como tirar a imagem de tímido que as mulheres têm de você e criar uma nova, de um cara confiante e extrovertido. Como destruir a ansiedade na hora de abordar uma mulher. Quando você quer iniciar uma conversa com a garota, você sua, o coração começa a bater mais rápido, fica nervoso e não consegue fazer nada. Use essa técnica e você nunca mais vai ficar paralisado quando quiser conversar com aquela gata. Atitude imediata. Vai aprender a agir na hora que quer e não vai mais ficar pensando em 1000 possibilidades que podem acontecer e que podem dar errado. Essas atitudes vão ficar no passado. Que hormônio faz com que a sua timidez e a sua ansiedade social piorem e como combatê-lo? O método cientificamente comprovado que te faz jamais se sentir inferior aos outros. Você é um cara que fica vendo defeitos em tudo que você faz? Você se sente pior do que os outros caras e acha que precisa mudar algo para ser aceito pelos outros? E com esse método, tudo isso vai acabar agora. Uma técnica milenar que faz você ficar calmo e totalmente presente no momento em que você está. Chega de ficar pensando e pensando e pensando numa situação social. A forma definitiva para aprender a dizer não. Você não sabe dizer não e por conta disso acaba fazendo coisas que não quer. Você vai aprender como dizer não, de um modo que não vai ficar chato e nem ofender ninguém. E finalmente vai parar de fazer as coisas que não quer. 2 exercícios que vão acabar com seus pensamentos negativos e te transformar em uma pessoa otimista. A tristeza que você sente está com dias contados. Como falar em público.
Você treme quando precisa apresentar um trabalho na faculdade ou na empresa? Quando tem dúvidas, não pergunta porque tem vergonha? Chega disso, meu amigo. Você vai aprender como ficar calmo e tranquilo quando for falar em público. 13 maneiras de impor respeito e deixar de ser zoado pelos outros. Chega de sofrer bullying. E muito, muito mais. Imagine ter coragem de falar com qualquer pessoa que quiser, homem ou mulher, jovem ou idoso, com tranquilidade, naturalidade e calma. Imagine iniciar uma conversa com uma mulher que te interessa ou com aquela gata que acabou de ver na balada, sem medos ou preocupações, sem ficar criando 1000 possibilidades estúpidas na sua mente que te impedem de agir, apenas tendo vontade e indo na hora. Isso parece bom? Imagine chegar na sua faculdade ou no trabalho e todos te cumprimentarem, sorrindo, receber dezenas de convites para sair porque todos adoram a sua presença. Imagine falar em público tranquilamente, como se estivesse falando com seu melhor amigo. Imagina ser um cara extrovertido, sem medos, sem preocupações com o que as pessoas vão pensar. Ser você mesmo. Tudo isso usando um simples passo a passo criado por um ex-tímido. Tudo que você precisa fazer é seguir as dicas e as técnicas e ver a transformação acontecendo. Portanto, se você tem uma garota especial em mente, se você quer ter muitos amigos, ser popular e querido por todos, se você quer fazer tudo o que deseja sem ficar se reprimindo por medo, ou até se quer fazer mais sucesso com as mulheres por ser um cara mais confiante e extrovertido, o Timidez Dominada é tudo o que você precisa para se livrar da timidez que suga a sua vida. Isso parece bom? Você nem viu os bônus ainda. Isso mesmo, você ainda vai ter direito a bônus sem pagar um centavo por isso. O primeiro bônus é chamado de Círculo Social Supremo. Depois de perder a timidez, você vai querer ter um círculo social enorme, não é? Ou seja, quer ter vários amigos, colegas e contatos em todos os lugares. Afinal, isso agora vai ser possível. Pensando nisso, eu preparei um guia universal sobre como fazer amigos, como convidá-los para sair e o que fazer e como agir. E o melhor, eu ainda dou vários exemplos de lugares que você não precisa gastar para ter esses encontros sociais. Usando o conteúdo desse guia, você nunca mais vai ficar em casa no sábado à noite por falta de programas. Para falar a verdade, você pode precisar desligar o celular ou sumir do WhatsApp devido à quantidade enorme de convites que vai receber. Esse bônus poderia ser facilmente vendido por R$ 197, mas eu vou te dar ele de graça. O segundo bônus recebe o nome de Conversa Dominada. O meu amigo e consultor de relacionamentos, o Alexandre Cholet, ele preparou uma videoaula ensinando tudo sobre conversa. E nessa aula, ele te ensina um passo a passo para você se tornar um cara bom de papo. Para uma conversa acontecer, você precisa ter assunto. E o Alexandre ele vai te mostrar como ter assuntos para conversar com qualquer um. Não sabe nem o que falar para começar? Sem problemas. Também vai te mostrar exatamente como iniciar uma conversa com qualquer pessoa, não importa a idade, sexo ou classe social. Você vai conseguir conversar naturalmente com todos. Eu disse todos. Além disso, vai aprender como fazer as pessoas se interessarem por essa conversa e como manter o papo por quanto tempo desejar. E tem mais. Ele vai contar o segredo que ele só ensina aos seus alunos para nunca mais ficar sem assunto ou travar no meio de uma conversa. Você vai ser um cara que literalmente pode conversar com qualquer pessoa, inclusive com aquela gata que você sempre esteve de olho. E o melhor, tendo um papo sempre único e interessante. Nada daquelas frases decoradas que não funcionam. Quanto vale algo que vai te fazer conhecer mulheres novas todos os dias? Eu poderia facilmente cobrar R$ 147 por esse bônus, já que a maioria dos caras não tem nem ideia do que falar, mas ele será seu de graça assim que você adquirir o Timidez Dominada. Agora, você pode continuar tentando vencer a timidez com psicólogos ou psiquiatras caros. Pode gastar fortunas em tratamentos e remédios como se você fosse doente e aguentar os efeitos colaterais, como eu aguentei. Você não sabe o que eu daria para ter aqueles 2 meses de volta que eu não lembro de nada. Você pode também continuar nessa sua aulinha de dança, achando que isso vai te tirar a timidez. Só que o máximo que você vai conseguir é se tornar um dançarino do Wesley Safadão. Pode continuar enchendo a cara em baladas, gastando fortunas com bebidas caras, para maquiar a timidez por alguns instantes. Claro que vai agir feito um idiota, e quando o efeito do álcool passar, você vai ser exatamente o mesmo, só que ressacado. Você também pode fazer aulas de teatro, só que você vai passar mais vergonha ainda. Se você não consegue falar com pessoas desconhecidas, imagina atuar na frente delas. Ou quem sabe, fugir dos problemas, faltando aulas, entrevistas de emprego e cancelando o encontro com mulheres, deixando de ter a vida que sempre quis. Tem também a opção de fazer um curso de PNL de R$ 4.000 e passar anos tentando adaptar os ensinamentos para combater a timidez. Também pode estudar centenas de livros e perceber quais são atualizados, adaptar isso para a nossa realidade e sair praticando por alguns anos, assim como eu fiz. Só que isso leva anos e pode dar errado por muito tempo, assim como deu pra mim. Eu sofri muito, eu perdi meses da minha vida, eu me ferrei demais. Perdi mulheres, uma namorada, empregos, amigos, e eu não quero que você passe por isso. Pensa comigo, quanto vale ter esse poder? Quanto vale ser um homem popular que é capaz de falar em público, que tem dezenas de amigos, que consegue se destacar e ser elogiado por todos? Quanto vale conseguir falar com qualquer mulher que desejar e impressioná-la com a sua calma e naturalidade? Quanto vale conseguir namorar aquela garota especial com quem você nem conseguia falar? Se você é como eu era, você sabe que vale muito. Mas você terá a oportunidade de ter tudo isso por pouco. Por muito menos do que vale, para ser sincero.
Eu não vou te cobrar R$3.000, que é o mínimo que você pagaria por um tratamento com um psicólogo. Nem sequer eu vou te cobrar R$1.000, que é o que você gastaria com dezenas de livros desatualizados. E se eu te dissesse que tudo isso vai te custar menos de R$15 por mês, você acreditaria em mim? Pois pode acreditar, porque por apenas 12 vezes de R$14,32, ou apenas R$147 à vista, você vai ter acesso ao Timidez Dominada com tudo que você precisa para destruir a sua timidez. E tudo que você precisa fazer agora é clicar no botão abaixo desse vídeo e se inscrever no Timidez Dominada. Se você for pagar por cartão, fica tranquilo, na fatura vai aparecer apenas Guia TD. Se alguém olhar na sua fatura, ele não vai saber do que se trata. Fora que o material é disponibilizado pela Hotmart, a maior plataforma de produtos digitais da América Latina, a sua compra é 100% segura. No instante que seu pagamento for aprovado, você vai receber automaticamente um e-mail com instruções para acessar o treinamento e pode aplicá-lo ainda hoje, caso pague via cartão de crédito. Se você assistiu esse vídeo até agora, significa que você quer isso. Você quer destruir a timidez e a ansiedade social. Você quer ter o poder de falar com qualquer mulher, fazer amigos e ser um cara popular. Mas para isso, você precisa dar o próximo passo, e isso eu não posso fazer por você. É como aquela frase da Joan Baez: você não consegue escolher como você vai morrer ou quando, você consegue apenas decidir como você vai viver agora. Foi quando eu decidi que eu não queria mais viver desse jeito, que eu precisava vencer a timidez, que a minha vida mudou completamente. Eu passei de um cara travado, quieto, triste, zoado e revoltado com a vida, a um homem confiante, feliz, atraente, cheio de amigos e com uma bela namorada. E agora você tem a chance de fazer tudo o que eu fiz, só que pelo caminho mais seguro. Você pode fazer tudo o que eu testei e sei que dá certo, sem precisar cometer os erros. É só clicar no botão abaixo desse vídeo, fazer a inscrição e viver a sua vida como um vencedor. E para tornar a sua decisão mais fácil, eu vou te dar uma garantia incondicional de 30 dias. Ou seja, você pode simplesmente testar o Timidez Dominado por esse tempo e ver a timidez deixando seu corpo para sempre. Você vai se sentir como os vencedores, os caras populares, os caras que têm tudo, os melhores empregos e as melhores mulheres vivem. Você pode ver o seu grupo de amigos crescendo, você pode ver as pessoas te convidando para os mais diversos programas, você pode sentir o cheiro do perfume daquela mulher que tanto deseja, que antes, quando você era tímido, não passava de um sonho impossível. E se por qualquer motivo que seja, você achar que esse método não é para você, basta pedir o seu dinheiro de volta dentro de 30 dias e cada centavo que você pagou vai ser devolvido, sem sequer fazer uma pergunta. Você não tem um risco nenhum, e se gostar, você vai ter a vida que sempre sonhou. Se não gostar, terá o seu dinheiro de volta. Tudo o que você precisa fazer é clicar no botão abaixo desse vídeo agora e ter acesso ao treinamento que vai te libertar da timidez e da ansiedade social de uma vez por todas. Você sabe que o que um tímido passa, ninguém deveria passar, certo? Você sabe que não conseguir se expressar, não ter amigos, não ter coragem de falar com mulheres, se sentir inferior a todos, viver sozinho com medo do que os outros vão pensar, não é uma vida que ninguém deveria ter. Portanto, você sabe que precisa eliminar de uma vez por todas a timidez se quiser ter amigos, ser popular, conseguir um bom emprego, conseguir uma namorada linda e companheira ou até ser você mesmo. Ter a capacidade de ser quem você realmente é, de se expressar, falar as suas opiniões e conquistar os seus sonhos. E o jeito mais fácil de aprender isso é com um método que um ex-tímido usou para destroçar a timidez da sua vida. O método já está pronto, é só seguir o passo a passo. E você ainda tem a garantia de 30 dias, que evita que você saia perdendo. Ou você se livra da timidez, ou recebe o seu dinheiro de volta. Então o que você está esperando? Se eu fosse você e tivesse visto esse vídeo anos atrás, antes de passar por tudo que eu passei, eu já teria clicado no botão abaixo e adquirido o Timidez Dominada. Bem, eu vou ser sincero com você. Eu ficaria muito feliz em te ajudar, assim como ajudei o Marcelo. Mas agora você tem apenas 3 opções, e precisa escolher uma delas. A primeira é fechar essa página e continuar a sua vida, sabendo que poderia ter se libertado da timidez e que poderia estar sendo um cara extrovertido, popular, que conquista o que deseja e a mulher que deseja. Pode continuar essa vida cheia de tristezas e medos, ou pode escapar dessa vida, para sempre. A segunda é tentar aprender sozinho, e enquanto leva anos para ter algum minúsculo resultado, ver a mulher que você quer nos braços de outros homens, assim como eu vi a Rafaela, com quem eu não tive coragem de falar, mesmo sabendo que ela gostava de mim, namorando com um otário, só porque ele não sentia vergonha de nada, e falava com todas as garotas, e o pior, sentindo aquela culpa sem fim, por não ter tido coragem de agir. Ou você pode escolher a terceira opção, que geralmente é escolhida por homens que não aguentam mais se arrastar pela vida e querem resultados rápidos, que é clicar no botão abaixo do vídeo, fazer a sua inscrição e começar a acabar com a sua timidez ainda hoje. Finalmente conseguir iniciar uma conversa com aquela gata da balada ou com a garota especial que você sempre desejou. Viver a vida que sempre sonhou, fazendo as coisas que deseja, mas nunca teve coragem. Ser um cara popular, cheio de amigos, conseguir apresentar trabalhos, conseguir se dar bem no trabalho, ser um homem admirado por todos, e tudo isso com a garantia que funciona ou tem 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Eu sinceramente espero que você tome a melhor decisão. E muito obrigado por esse tempo que passou comigo e desejo sucesso para você, independente do que escolher. E antes de ir, eu queria te deixar uma frase do ex-jogador de hockey, o Wayne Gretzky.
você perde 100% das jogadas que não faz. Então, chega de perder oportunidades.